Fala galera, tudo bom? Matheus aqui. E no vídeo de hoje eu vou passar para vocês quais são as fases que uma conta passa quando a gente está fazendo share bet nela, tá? E assim, galera, esse conteúdo é apenas a minha opinião, tá bom? Não tomem como verdade absoluta. Na verdade, eu recomendo que vocês testem e vejam se faz realmente sentido na operação de vocês. Mas assim, nos últimos 5 anos aí fazendo Sherbet, eu percebi que há um certo padrão, tá? E que as contas apresentam basicamente 3 fases até a limitação da mesma. E a primeira fase é a fase de criação barra aquecimento da conta. E assim, galera, essa é a fase mais crucial de todas, porque qualquer atitude, qualquer movimento, na verdade, qualquer coisa que vocês façam que seja um pouco atípica, um pouco incomum, pode fazer com que vocês percam a conta de forma bem rápida. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que seria algo incomum? Então, galera, as casas têm muito bem definido, tá, o padrão de cada usuário. Tem usuário recreativo, tem usuário que é perdedor, tem usuário que é ou tem potencial de ser lucrativo, tem usuário que não sabe o que está fazendo. Entendem? São vários tipos de usuário, tá? E as casas conseguem identificar de forma bem rápida qualquer atitude que possa dar prejuízo para eles, ou seja, um apostador que sabe o que está fazendo. Tá? Então, quais seriam essas atitudes? Um exemplo, um depósito muito alto logo de cara. Você criou a conta e depositou 5, 10 mil. Isso é incomum, entenderam? Ou você criou a conta e logo de cara fez a aposta na terceira divisão do futebol da Eslováquia. É muito incomum, entendem? É como se você tivesse alguma informação privilegiada ou você soubesse muito bem como apostar, sabe? Então, de início, quando vocês criam uma conta, eu recomendo que vocês façam uma validação assim que possível, em todas as casas que permitem a validação logo no início. Não façam um depósito muito alto, tá? Se vocês pretendem rodar o bônus de primeiro depósito, façam ali o valor correspondente para pegar 100% do bônus e não façam entradas em jogos muito específicos. Procurem jogos de altíssima liquidez e fujam de mercados muito peculiares. Por exemplo, chutes ao gol de um jogador ou arremessos de um jogador no jogo de basquete. Entendem que são mercados muito específicos? O apostador comum, a pessoa que está ali começando e que de certa forma vai dar lucro para casa, ela vai ser uma pessoa que faz múltiplas em jogos de time grande, aposta ali no time do coração dela, faz apostas em odds muito baixas, achando que essa é a forma de ser lucrativa. Então você precisa parecer ser alguém que não sabe o que está fazendo. Algo que eu até recomendo que vocês façam, dependendo aí da esteira de contas de vocês, é que vocês passem essas contas para algum amigo de vocês que gosta de apostar. Porque ele vai apresentar por si só, da natureza dele, um comportamento de um apostador comum. Isso é excelente para sua conta, tá? E basicamente não é uma questão de você perder grana ou lucrar. Não tem problema você lucrar no início fazendo aquecimento e não vai ajudar se você perder grana de propósito. O objetivo não é esse. O objetivo é apresentar um comportamento de um apostador comum, tá? E passando ali a fase de aquecimento, né, da criação e aquecimento, vem a fase de pré-escala. Nesse momento, a sua conta já passou ali do robozinho, tá, das casas, que analisa das contas, que analisa as contas novas para buscar qualquer comportamento atípico. E aqui você começa a fazer sherbet. O erro muito comum é a pessoa fazer sherbet na fase de aquecimento. Vocês nunca podem fazer sherbet quando estão ali na fase de aquecimento, porque isso leva a limitação também, tá? E quando vocês estão em pré-escala, vocês podem começar a fazer sherbet, mas vocês ainda seguram um pouco a mão ali no depósito e nas entradas, a depender da banca de vocês, tá? Um exemplo aqui de entrada em pré-escala é desse jogo, tá? A odd, se vocês repararem, é baixa. Por isso o valor em si não é tão significativo. Se fosse tipo uma odd 3, aí sim, mas é uma odd 1.31, então não tem problema, tá? E a outra fase seria a fase de escala. Então, vocês criaram a conta, fizeram um aquecimento, fizeram ali a pré-escala, que são sure bets de valores gradativos, tá? Pode começar com, tipo, vai depender da banca de vocês, mas tipo, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, que seja. Quando chegou na fase de escala, aqui o jogo muda,
tá? Aqui o foco é vocês pegarem excelentes padrões e tirarem o máximo de lucro da conta até limitar. Porque lembrando, casas recreativas elas limitam, vocês querendo ou não, tá? E elas podem limitar com muito tempo ou pouco tempo. E o tempo em si não importa. O foco é o lucro por conta até a limitação chegar, tá? Então nessa fase vocês vão aumentar a mão e explorar ao máximo essa conta para pegar o máximo de lucro para vocês e pôr no bolso, entenderam? E aqui é um exemplo de entrada na fase de escala. Aí a gente estava rodando mais ou menos 50 mil no dia, 60 mil no dia em uma conta, tá? E a conta aguenta, porque ela tá forte. Porque vocês fizeram todo o passo a passo da criação, do aquecimento, da validação, da pré-escala. Quando chega na hora de escalar, a conta tá forte, a conta aguenta essas porradas. E aí abre margem também para vocês poderem cometer alguns pequenos erros em alguma entrada que não era tão boa assim. Quando está na fase de escala, a casa, entre aspas, perdoa essa entrada ruim. Quando está ali no aquecimento, não perdoa, entendeu? Porque você tem mais credibilidade com a casa, você tem confiança. A casa te dá confiança para você apostar bastante. E a minha recomendação é que vocês façam esse processo em casas nível 2, tá? Casas nível 3, que são casas que são recreativas e limitam e não tem uma liquidez tão boa, eu não recomendo que vocês façam esse processo por um longo período, porque não vale a pena. Só vale a pena isso em casas nível 2, na minha opinião, tá? E não tem um período exato para cada fase, tipo, 10 dias na fase 1, 15 dias na fase 2 e na escala. Não, o que eu recomendo, que eu percebi aqui nas contas, é que pelo menos um mês aquecendo, tá? Já dá um gás bom para a conta, já dá um fôlego bom. E a fase de pré-escala vai muito do feeling de vocês, vai muito do padrão que vocês estão postando, da contingência, entendeu? Então não tem uma matemática exata. O que eu percebi é que pelo menos um mês de aquecimento dá uma segurança boa para a conta. Óbvio que quanto mais tempo, melhor. Só que eu sei que não é todo mundo que tem uma contingência gigantesca que vai aguentar ficar 2, 3 meses só aquecendo conta. Se você tem essa contingência, se você consegue parcerias com facilidade, eu recomendo fortemente que você monte uma esteira que você consiga aquecer suas contas por 2, 3 meses, que elas vão ficar muito fortes, tá? Então, galera, é basicamente isso. É só minha opinião, tá bom? Baseado nas minhas experiências. Eu não estou dizendo aqui que essa é a verdade absoluta, que tem que aquecer por tantos meses, que precisa fazer essa pré-escala, escala, mas eu percebi que quando eu sigo esse passo a passo, o meu lucro por conta até limitar é muito mais elevado do que se eu não tivesse aquecido a conta ou se eu tivesse ido para a escala logo de cara. E assim, galera, se você está curtindo aí nosso conteúdo, eu recomendo que vocês sigam a gente lá no Instagram, porque todo dia eu respondo lá a galera nas caixinhas e eu passo bastante conteúdo também. E se você está curtindo, por favor, se inscreva aí no nosso canal, que vai ajudar bastante a gente a crescer aqui. Tamo junto, fiquem com Deus.